O prefeito Marcelo Velinardi concede uma entrevista coletiva na sede da Prefeitura de Londrina, anunciando algumas medidas de restrição neste período de pandemia, especialmente no Carnaval. O prefeito anunciou agora há pouco a proibição de qualquer evento ao ar livre, de qualquer festa neste período e, mais do que isso, a partir da próxima sexta-feira e até quinta da semana que vem, no período onde seria comemorado o Carnaval, bares e restaurantes ficam fechados. Essas medidas foram anunciadas há poucos instantes, essa entrevista é ao vivo e a gente acompanha agora. O repórter Pedro Marconi está lá. Vamos ver o prefeito. A maior prevenção não é o prefeito mandar fechar o bar, não é o prefeito mandar fazer a lei seca ou proibir o futebol. A maior prevenção era as pessoas, elas mesmas estarem se cuidando. E é isso que a gente pede, faz um apelo a todos. A vacina está chegando, é o que vai acabar com a pandemia, é o que vai salvar a vida das pessoas, só que não chegou ainda para todo mundo, né? Então a gente pede um pouco mais de empenho às pessoas, tenham amor à vida, se cuide, cuide de quem você ama. Essas medidas são exatamente para coibir aqueles que eventualmente vão fazer coisa que não deve, e a gente sabe muito bem, por exemplo, nós temos fotos aí, depois fica à disposição da Guarda Municipal, o coronel passa para vocês, de bares, por exemplo, com centenas de pessoas sem máscara, né? Aí não tem condição. O jovem vai lá, bebe, festeja, pega Covid, porque se não tiver Covid, passa para todo mundo. E a gente acabou de receber um levantamento que mostra que foram 95 denúncias feitas à Guarda Municipal no final de semana, tanto de bares, de estabelecimentos comerciais que desrespeitaram a legislação, que aglomeraram gente, quanto de festas, tá? Dentro do perímetro urbano e também na zona rural, nas chácaras, nos sítios de toda a nossa Londrina. Vamos seguir acompanhando o prefeito, há uma expectativa muito grande também pela manifestação dele com relação à reabertura das escolas. Para você que não acompanhou o noticiário ao longo do dia, houve uma decisão judicial que autoriza as escolas a voltarem a funcionar. Pergunta do Pedro Marconi nesse momento. Repercutido muito, né? Qual que é a visão da Prefeitura em relação a essa decisão da Justiça e se vai cumpri-la? Boa noite. Veja, boa noite, né? Boa noite a todos. Decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre, né? É claro que nós estamos recorrendo judicialmente a Curitiba, tentando reverter a decisão, basicamente porque é um momento extremamente delicado da pandemia, né? É claro que as aulas têm que voltar, só que tem que voltar no momento que for seguro para a vida das crianças, para a vida dos professores e professoras, para a vida dos funcionários das escolas e dos seus familiares. E hoje Londrina e o Brasil vivem o pior momento da pandemia. É o pior momento. Final de semana o HU estava com 100% de ocupação dos leitos de enfermaria, ocupação de UTI, mais de 80%. Então veja, voltando às aulas, é óbvio que vai aumentar a circulação de pessoas. Quem está lá, o Juliano? Viu, Juliano? São 200 mil alunos, Juliano. 200 mil alunos que vão voltar à aula. Ah, mas vai voltar 30%. Tá bom. 30% de 200 mil, quanto que é? 60 mil pessoas que vão voltar para dentro do ônibus. Aí você vai ver mais busão cheio. Vão voltar para dentro da van. Vão voltar para dentro da sala de aula, que às vezes não tem ventilação. A criancinha pequena, não adianta querer me dizer que a criancinha pequena vai se cuidar. Quem tem filho pequeno sabe disso, não vai usar máscara. Na hora que pode, ela tira a máscara, beija o amiguinho, dá um abraço, troca o copinho, troca a comida. Não tem como controlar, não tem como fazer esse controle. Então, assim, é óbvio que o que vai acontecer? Vai aumentar a circulação do vírus, vai ter mais gente contaminada. A criança, o estudante volta para casa, passa para o pai, passa para a mãe, passa para o vô, passa para a avó. Mais gente contaminada, vai precisar mais vaga no hospital, mais gente no hospital vai precisar mais vaga de UTI, e nós estamos com os hospitais cheios. Então, veja, tem que voltar à aula? Claro que tem que voltar, mas no momento que for seguro para a saúde, para a vida, não só das nossas crianças, professores e professoras, funcionários das escolas e de seus familiares, mas para toda Londrina. Porque todo mundo pode sofrer com isso, né? Então, assim, veja, nós estamos recorrendo da decisão judicial. Claro que decisão judicial
a gente tem que cumprir e será cumprida, mas é muito preocupante que no pior momento da pandemia venha uma decisão como essa que vai mobilizar 200 mil pessoas. Não tem nenhuma atividade que movimenta tantas pessoas ao mesmo tempo. É só vocês pensarem, qual atividade que movimenta 200 mil pessoas ao mesmo tempo? Vai vir gente de outras cidades. Quantos estudantes tem aqui em Londrina que são lá de Marília, de Assis, de Presidente Prudente, de toda a região norte, sabe? Então, é o caminho equivocado. É o caminho equivocado pelo momento da pandemia. Eu não tenho dúvida disso. Tenho todo o nosso empenho em saber que é importantíssimo que a gente retorne às atividades escolares. Mas a minha preocupação é de fazer isso no momento adequado. Isso me preocupa muito mesmo. Essa decisão em conjunto com Ibiporã, com Cambé, com Rolândia, mostra o tamanho da complexidade que nós vivemos nesse momento? Claro, eu quero inclusive agradecer aos prefeitos, o Conrado, prefeito de Cambé, o Ailton, prefeito de Rolândia, o Zé Maria, prefeito de Ibiporã. Afinal, nós somos uma só cidade, né? Atenção! Nós somos uma só cidade. Hoje Londrina está colocando agora essa decisão de fechar os bares a partir de sexta-feira e até quinta da semana que vem. Essa decisão de proibir festas neste período onde aconteceria o carnaval. Ela não é só de Londrina, tá? O prefeito frisa bem aí. Pela primeira vez nesta pandemia, há uma conversa envolvendo os prefeitos de Cambé, de Ibiporã e de Rolândia, que são cidades co-irmãs. Acerta o prefeito quando diz que nós estamos falando de uma única cidade. Quem não conhece alguém que mora em Cambé e que trabalha em Londrina, ou que mora em Londrina e trabalha em Ibiporã, ou que vem de Rolândia todos os dias? Vou dar um exemplo aqui da nossa equipe. O Sandrão, por exemplo, aqui do nosso exibidor aqui da Central de Controle do programa, ele vem todos os dias de Rolândia. Quem mais aqui vem da região? Tem gente que vem de outras cidades e é normal que isso aconteça, tá? Então, não adianta Londrina fechar tudo e esses outros espaços estarem abertos. Vamos fazer o seguinte, a gente tem imagem de Ibiporã no final de semana? A imagem dessa festa, até para que a gente possa repercutir com o prefeito mais um pouquinho. Ó, essa balada aconteceu em Ibiporã no final de semana. O que é que estão fazendo? Como aqui em Londrina essa fiscalização está um pouco mais intensa, já que além da Polícia Militar, ela conta com a Guarda Municipal, algumas outras cidades da nossa região não tem esse tipo de fiscalização. E aí, olha o que acontece nos bares. O povo sai de Londrina e faz aglomeração em Ibiporã, em Rolândia, em Cambé, em Arapongas, em Apucarana, em tantos outros municípios. E aí adianta o quê? A verdade é essa, tá? Não dá pra gente tomar uma decisão baseada apenas em Londrina, sendo que a gente tem essas cidades no entorno, e aí o risco acaba sendo muito grande. São 6h08, deixa eu ver se eu consigo voltar com o Pedro lá. Ô Pedro, eu queria entender até que se esse é um primeiro momento, o prefeito falou aí, dessa decisão tomada em parceria com os prefeitos vizinhos, será que isso pode acontecer em outras situações, Pedro, nessa pandemia? Porque a gente teve algumas medidas que foram tomadas apenas em Londrina e que acabaram não tendo um efeito muito grande. Por quê? Porque o pessoal não faz festa aqui, mas vai para as chácaras da Bratislava lá em Cambé. Porque o pessoal não faz festa aqui e vai para sítios em Ibiporã. É possível que outras medidas na pandemia agora sejam tomadas, sejam colocadas em prática em conjunto, Pedro? Não te dei boa noite para você. Fazer a pergunta de 1 milhão, os seguidores estão perguntando. Boa noite, Juliane, a todos que nos acompanham, uma boa semana. A ideia é essa mesmo, que essa unificação permaneça. Aqui em Londrina, por exemplo, a gente tem a Guarda Municipal que facilita a questão da fiscalização. Nos municípios vizinhos, como Cambé, Ibiporã e Rolândia, a ideia é que a Polícia Militar reforce então essa fiscalização por meio de operações, principalmente no fim de semana, é quando acontece a maioria das festas. Então, uma unificação que vem nesse momento, que é considerado o mais grave da pandemia até aqui, já há quase um ano, desde que o primeiro caso de coronavírus foi confirmado na nossa região. Os municípios se unem, então, nessas medidas que valem para as 4 cidades e até a semana que vem, pegando aí a questão do fim de semana e do feriado de carnaval, que é um ponto facultativo, mas muita gente acaba folgando, festando, que acaba também tendo folga. Então, essa ideia é que continue aí até que
tenhamos aí uma vacinação em massa de toda a população para a chamada, né, imunidade coletiva, Juliana. Pedro, deixa eu só te fazer uma pergunta. O secretário de Defesa Social, que também é responsável pela nossa guarda municipal, o Pedro Ramos, ele está por aí também na coletiva ou não? Ele estava por aqui na sala, no gabinete do prefeito. Se me der aí um minutinho, eu vou atrás dele para falar com a gente também. Combinado. Enquanto isso, vou dar um recadinho aqui, porque agora há pouco a gente recebeu um levantamento que mostra que foram 95 denúncias no final de semana para a Guarda Municipal e, obviamente, agora no Carnaval, esse volume deve aumentar bastante, porque como a gente não vai ter carnaval de rua, como a gente não vai ter carnaval em clubes, a possibilidade de que as pessoas façam festas particulares é enorme, tá?